Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a dublagem do Beetlejuice. Eita! Sim, galerinha, nesses últimos dias saiu uma entrevista do Eduardo Sterblich falando sobre a experiência de dublar o personagem do Beetlejuice e muitas pessoas que me seguem, né, e viram que eu fiz alguns vídeos aqui no canal sobre essa temática, me mandaram essa entrevista e hoje, obviamente, eu estou com ela aqui aberta, né, e eu vou reagir com vocês a essa entrevista, não a entrevista inteira, mas na verdade a parte em que ele fala da dublagem, né, e eu vou dar minha opinião, obviamente, sobre o que eu achei, lembrando que aqui no canal já temos alguns conteúdos onde eu comento sobre o que eu achei da dublagem do Eduardo Sterblich, eu falei do primeiro trailer dublado, enfim. Mas antes, obviamente, eu queria lembrar vocês que nós estamos com um grupo do Telegram, né? Infelizmente, a gente está sem o X, sem o Twitter, né, aqui no Brasil. Então eu criei um grupo no Telegram para deixar vocês mais próximos do que eu estou produzindo. E também queria pedir para você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Contextualizando para vocês, o que acontece? O Eduardo Sterblich deu uma entrevista ao portal do Cinepop, né, que é um site bastante conhecido de cinema aqui no Brasil, e ele comentou sobre as polêmicas da escolha dele para dublar o Beetlejuice. E, obviamente, muitas pessoas me mandaram porque ele falou do primeiro dublador do Beetlejuice, falou do hate que ele tomou, né, enfim. Eu vou aqui, obviamente, assistir com vocês e conforme for eu vou pausando e vou falando, né, o que eu acho da resposta dele e contextualizando também. Então, eu vou aqui botar o meu fone, vou dar o play aqui na entrevista, né, pra a gente começar aqui. E aí, pessoal do Cinepop, estou aqui com o Eduardo Sterblich de novo. Cara, muito bom te ver. E agora você tá dublando o Beetlejuice, personagem icônico do Michael Keaton. E o personagem foi dublado no original pelo Newton Valério, que nos deixou em 2007. Quão desafiador para você é assumir esse personagem agora? Você pretende seguir para a linha que ele fez ou você pretende vir com uma abordagem nova? Primeiramente, antes dele responder a primeira pergunta, maneira a camisa dele, tá? Essa camisa do Beetlejuice é bem maneira. Ótima pergunta sobre a dublagem do Newton Valério. Basicamente, o Newton Valério dublando, né, o Michael Keaton, principalmente o Beetlejuice, era um marco. Infelizmente, né, o Newton Valério não está mais entre a gente. Boa pergunta. Bem, se der errado, vai ser a última possibilidade, a última vez que eu vou estar dublando. Cara, eu sou muito atento, eu sou muito sensível e muito atento. Eu não aceitaria fazer um trabalho de dublagem, ainda mais nessas condições tensas todas, já de ser o filme que é, o personagem que é, e ainda com todos esses dubladores que já dublaram o Michael Keaton, né, que poderiam estar fazendo o personagem, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu adoro isso, eu não aceitaria se eu não soubesse, eu sentisse que eu conseguiria fazer, que fizesse sentido, né? Então as pessoas botam uma polêmica de Star Talent, que eu nem sabia que existia esse termo, né? Eles botam essa polêmica porque realmente deve ter acontecido muito, como a dublagem brasileira é muito boa, né, uma das melhores do mundo, se não for a melhor, deve ter acontecido de alguns talentos que não são dubladores não entregarem exatamente o nível de responsabilidade que o público quer, né? Pausa. Indireta para Luciano Huck. Estou sentindo uma indireta para o Luciano Huck aqui, hein? Então eu entendo e acho maravilhosa essa homenagem que o público, os amantes da dublagem têm, né? A forma de criticar a minha participação, na verdade eu vejo como uma homenagem aos dubladores, né? Um amor dos fãs pela dublagem brasileira. Então eu acho isso muito legal, principalmente num momento onde a gente precisa ter fã de dublagem mesmo, porque a inteligência artificial está vindo de um jeito alucinante, né? Então a gente precisa arrumar um jeito de entender que inimigo que é esse, né? Para a gente poder continuar sobrevivendo e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Eu tirei minha carteira de trabalho com 12 anos fazendo dublagem. Eu não sou um exímio dublador, né? Porque a minha linguagem é mais de teatro, mas eu tenho noção do que eu estou fazendo. E eu estou com uma equipe absurda, né? Eu estou com o Marco, eu estou dublando com técnicos muito bons, a Warner mesmo mixa tudo isso. Então, o resultado vai ficar bom com certeza. Claro que tem pessoas que vão preferir uma coisa ou outra, não precisa. Você pode ver dublado em 1000 línguas se você quiser, pode ver original.
Eu acho legal também isso, vai ajudar pro marketing do filme, as pessoas vão ficar curiosas também. Quem não é fã de dublagem vai ficar curioso para ver também isso. E acredito que as pessoas que estão com medo de mim, é o recado para vocês que estão com medo do meu trabalho, eu acho muito mais fácil você surpreender alguém, assustar alguém com medo, do que alguém que acha que vai dar certo. Então eu acho legal o que está acontecendo, que vai ajudar no marketing do filme também. Pera aí, calma. Essa primeira resposta dele foi bem longa. Tem algumas pontuações que eu achei bem interessante aqui. Primeiro eu achei legal o fato de ele citar, né, o Newton Valério, da relevância, né, dos dubladores que o Michael Keaton teve, inclusive. Fica aqui a indicação para vocês. Tem um videozinho aqui no canal onde eu mostro a galeria de dubladores que o Michael Keaton já teve aqui no Brasil. Tem muito dublador bom, Garcia Júnior, Hélio Ribeiro, vários dubladores que estão na ativa, e obviamente esses dubladores foram lembrados quando o Eduardo Sterblich foi anunciado como dublador do Beetlejuice. Achei uma resposta bem, assim, bem honesta dele, bem interessante. Obviamente eu acabei me aprofundando um pouco sobre essa escolha do Eduardo Sterblich. Eu vi algumas produções, atuações dele. Ele é um bom ator, isso aí é inegável. Não sabia desse fato curioso de que ele começou a trabalhar com 12 anos na dublagem, provavelmente fazendo vozerio e pequenos personagens, mas acho legal ele externar isso, porque é uma informação que obviamente não tinha sido divulgada ao público. E mais uma vez, eu acho que o Eduardo Sterblich, pelo que eu pude pesquisar, e algumas pessoas que eu acabei conhecendo que conhecem ele, ele é um ator muito dedicado. Então eu acredito sim que ele tenha feito a pesquisa de atuação para entender como o personagem funciona, mas enfim, no meu, como fã de dublagem, obviamente eu preferia que um dublador de carreira fosse escolhido, mas eu achei até curioso e engraçado ele brincar com isso, de que ele tá se dedicando para não ser, né, uma pessoa que não se dedicou e entregou um péssimo trabalho, que eu até brinquei que foi uma indireta pro Luciano Huck, e foi, porque enfim, todo mundo sabe. Mas achei legal essa primeira resposta dele. Acredito sim que ele esteja empenhado. E assim, se o cara é ator, ele tá tendo uma oportunidade de interpretar um personagem que ele já interpreta no musical, então eu acho correta essa resposta dele. Confesso que gostei do que ele falou. E quantas vezes você assistiu o filme original? E qual foi a sensação que você teve a primeira vez que você assistiu? Eu assisti muito pequeno, então eu não me lembro da sensação que eu tive. Mas eu me lembro que eu não senti medo. Eu lembro que eu não senti medo. Eu tinha mais medo da fantasia do Mickey do que do Tim Burton. O Tim Burton sempre me encantou. Eu sempre fiquei muito encantado. E eu acho que ele tem um humor muito parecido. Eu tenho um humor muito parecido com o dele, um humor mais cruel, uma coisa mais rock and roll. E comecei a assistir muito filme, revi várias vezes durante a vida, naturalmente, passou na televisão 1000 vezes. Mas quando eu fui fazer o musical, aí eu comecei a engolir, eu tatuei na minha mente o filme, né? Então agora talvez eu seja um fã número 1. Falou do musical, né? Pra quem caiu aqui de paraquedas, o Eduardo Sterblich, ele já há um tempo é o Beetlejuice no musical que tem Os Fantasmas Se Divertem em São Paulo, que é um musical bem famoso. E ele faz o Beetlejuice. Esse musical é um sucesso tremendo. Obviamente o fato dele ser famoso influenciou na escolha dele, ele mesmo já deixou claro isso, né? E o fato também dele trabalhar no musical também pesa, né? Achei boa resposta, nada a comentar, a não ser mais uma vez elogiar essa camisa dele, que essa camisa do Beetlejuice tá bem maneira. E o musical te ajudou? Vai te ajudar? Você não dublou ainda, né? Já dublou, já tá dublado. O musical te ajudou? Vou te mostrar o trailer. Não acredito. Primeira mão, hein? Aqui, ó. Negócio da Warner. Se ele vai aparecer. Besouro suco. O suco tá soltinho. Eu vou te fazer tão feliz. Ó o erro aqui, ó. Enfim, só serve de informação pro pessoal do Cinepop, que é um erro que aconteceu comigo, tá? Esse trecho que vocês colocaram dublado é do Garcia Júnior. Já foi 98% confirmado que é o Garcia Júnior dublando o Eduardo Sterblich. Inclusive eles já divulgaram aqui no canal, tem o Reagindo. A voz tá bem diferente dessa voz. E eu até elogiei, falei que ficou assim, dentro de algo aceitável a dublagem. Esse trecho que vocês colocaram é o trecho que eu reagi, que eu também achei que era o Sterblich, mas não é. Agora, só calma também, tá? Eu não sei se ele mostrou, porque ele foi na edição, não sei se provavelmente lá ele mostrou a dublagem certa, tá?
E a reação do apresentador aqui provavelmente é a reação de ver ele dublando. Gostei. E eu sou muito fã do original. É difícil quando mexe com nostalgia a gente abraçar a ideia do novo, O né? que você sentiu, vendo? Cara, a dublagem ou o filme? Não, o filme é bom. O que você sentiu vendo Eu adorei. esse trechinho de... Eu achei que você conseguiu pegar ali a linha do Newton Valério, que infelizmente nos deixou, e conseguiu fazer uma coisa que eu acho que vai ficar divertida. A maior dificuldade é fazer dramaturgicamente dentro. Então vocês podem, gostando ou não da minha Marco voz, Ribeiro. certeza que dramaturgicamente está dentro. Estamos com um diretor muito bom. E teve algumas piadinhas que você teve que adaptar, que vocês tiveram que adaptar para o Brasil, ou foi uma coisa mais tranquila? Ele me deu a liberdade de criar algumas coisas, né, alguns improvisos, principalmente de termos, né? Por exemplo, eu lembro que eu dublei uma frase que era pra rir tem que fazer rir, bebê. Eu botei se quer rir tem que fazer rir. São coisinhas que... E o Marco também é um gênio nisso, né? Ele sabe mudar a expressão em inglês para português de um jeito popular, assim. Isso que ele está explicando é uma coisa que é muito forte aqui no Brasil, né, para contextualizar para vocês, que é a questão da adaptação de texto, né? A gente aqui no Brasil, além obviamente de ter ótimos dubladores, a gente tem uma questão de adaptação de texto muito boa, aonde eles contextualizam muito as piadas no nosso cenário. E aí o que ele está citando, obviamente, é que ao longo dessa dublagem, provavelmente uma piadinha ali feita no contexto americano, o Marco Ribeiro, que é o diretor da dublagem, com a equipe dele, obviamente junto com o Eduardo Sterblich, fez algumas adaptações no texto para um contexto brasileiro, vamos dizer assim. Ele até citou um exemplo, né, de uma fala do personagem. Isso eu acho muito maneiro. Acho legal ele comentar sobre isso, porque provavelmente ele percebeu essa liberdade que a dublagem dá aqui no Brasil. E cara, vou ser bem franco com vocês, tá? Pode anotar aqui hoje que eu tô falando isso, dia 3 de setembro, que é o dia que eu estou gravando. Eduardo Sterblich vai retornar à dublagem. Pode escrever. Então acho que a junção vai funcionar, as duas cabeças juntas. E Beetlejuice, Fantasma Estivete, foi um dos clássicos da minha infância, eu cresci assistindo. Bom, a partir daqui as perguntas começam a ser de uma entrevista com o Eduardo Sterblich, tá? Deixa eu só tirar o fone. Obviamente, essa entrevista, para quem quiser ver, é o primeiro link da descrição, junto com o link lá do nosso Telegram. E eu vou ser bem honesto com vocês, como eu já fui, né, ao longo desses vídeos. Obviamente, a escolha do Eduardo Sterblich não era a escolha que eu queria, como fã de dublagem. Mas eu confesso para vocês que ao longo desse período de ter pesquisado, de ter visto até as mídias que estão produzindo, primeiro eu tenho ficado muito feliz porque eu sinto que o Eduardo Sterblich gostou e ele vestiu a roupa, literalmente, né, do personagem do Beetlejuice, e eu acho isso bem legal, porque tem muitas vezes que o Star Talent é chamado para dublar um personagem importante e o cara só dubla e vai embora, nem demonstra interesse pelo personagem. O Eduardo Sterblich, ele literalmente está vivendo o personagem. E como já é um personagem que tem uma ligação com ele pela questão do musical, eu acho isso show de bola. E eu acho que é um dos pontos mais assertivos, se a gente pode dizer que teve algum ponto assertivo dessa escolha. Obviamente, como eu falei, eu preferia que fosse escolhido um dos dubladores que já dublaram o personagem, né, o Michael Keaton, mas eu tenho sentido sim um empenho e uma dedicação muito forte do Eduardo Sterblich para pelo menos mostrar que ele respeitou, primeiro, a dublagem, que ele elogiou bastante ao longo dessa entrevista, e segundo, a história do personagem do Beetlejuice, né, que é um personagem que todo mundo ama, é um personagem que faz muito sucesso, e obviamente aqui no Brasil ele já fez muito sucesso sendo dublado pelo Newton Valério, que é um gigante da dublagem, que possivelmente eu vou fazer um vídeo futuramente aí sobre a carreira dele, que é um dublador importantíssimo que a dublagem já teve, lutou pelos direitos dos dubladores, dublador importante da cena carioca, e eu acho que assim, num cenário geral, a gente pode dizer, cara, que o Eduardo Sterblich, pelo menos, ele tá respeitando o personagem e o contexto em que o personagem tá. E além disso, tá respeitando também os fãs. Ele não tá em momento algum criticando quem achou ruim a escolha dele, muito pelo contrário. Ele deixou bem claro que ele entende, ele acha que são as pessoas defendendo a dublagem, que isso é certo. Achei até interessante o fato de, na entrevista, ele ter citado inteligência artificial pra gente lutar contra, enfim. No âmbito geral, cara, confesso que essa entrevista, assim, me fez ainda mais me interessar pra ver essa produção. Obviamente, essa semana é a semana da estreia do filme, eu vou assistir ele dublado. E assim, eu tô bem curioso, cara, de ver a entrega desse material, desse produto, porque eu acho que
por mais que não fosse a escolha que eu queria, cara, eu acho que pelo menos está sendo feito com vontade, desculpem o uso da palavra, mas com tesão. Então, assim, eu acho que o Eduardo Sterblich conseguiu aí entregar pelo menos um interesse aí que fez com que eu me interessasse por esse filme. E eu queria saber de você atrás, o que obviamente você achou dessa entrevista e se você tá ansioso para assistir Os Fantasmas Ainda Se Divertem, aonde nós temos o retorno de Beetlejuice, não na voz do Newton Valério, mas dessa vez na voz do Eduardo Sterblich, que tá se dedicando, vamos ser bem honestos, ele tá se dedicando, mas a gente ainda não sabe o que esperar ao certo. Obviamente, eu posso trazer para vocês a minha opinião quando eu ver o filme, e no Quem Dubla, obviamente, eu vou falar o que eu achei aí dessa produção e dessa dublagem, que tudo bem, o Eduardo Sterblich é um Star Talent, mas é um ator de carreira, já dublou, né, pelo que ele disse, começou a dublar com 12 anos, e tem muito profissional bom de dublagem trabalhando com ele, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd, caso você não seja inscrito, seguir as nossas redes sociais, e se você quiser assistir a entrevista inteira, porque ainda ficou faltando alguns minutos, na descrição, primeiro linkzinho, canal Cinepop, ótima entrevista, ótimo entrevistador, achei bem legal o conteúdo, e também linkzinho do Telegram aí na descrição. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.